Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Guilherme Falck e hoje vamos conversar um pouquinho sobre uma dica de livro e também um relato pessoal que eu tive sobre as projeções da consciência. Depois da vinheta, vamos lá. Então, pessoal, estou aqui com o livro do Kyriakos Markides, O Mago de Estróvolos, que é o livro que eu gostaria de recomendar para vocês hoje. Este livro ele é fantástico, fala sobre Dáskalos, que é um nome utilizado pelo autor para falar de um curandeiro que teve na Grécia e que realmente fazia coisas fantásticas. Este curandeiro tem um grupo que é de pesquisadores da verdade lá na Grécia. Ele já está falecido agora no momento, mas o grupo continua. E eles tratam de assuntos que vão aí desde questões de reencarnação, questões de curas, né? Curas fantásticas que ele mostra, que ele fala aqui no livro. Ele também fala do assunto que nós estudamos e gostamos aqui neste canal, que é a projeção da consciência. Ele chama de exomatose, dá um nome um pouquinho diferente, mas o fenômeno é o mesmo. E ele narra experiências fantásticas neste livro aqui. Ele tem a capacidade de sair do corpo com muita facilidade e ele vai para outros lugares, ele visita outros lugares, ele consegue fazer uma projeção, inclusive para, digamos, ele diminui o seu corpo astral para identificar problemas do corpo físico de uma pessoa, para ele trabalhar com a cura. Enfim, vale muito a pena vocês darem uma olhada neste livro e conferir por vocês mesmos o que eu estou falando, tá? Mas o Kyriakos, que é o autor do livro, ele, digamos que ele era uma pessoa um tanto quanto cética, tá? Ele é um sociólogo e ele não estava morando na Grécia, ele é grego também, mas ele não estava morando lá. Ele estava trabalhando, se não me engano, deixa eu ver aqui, mas eu acho que era na Inglaterra ou nos Estados Unidos, não sei bem. Mas enfim, ele estava trabalhando mais no Ocidente e então ele já conhecia, já tinha ouvido falar muito do Dáskalos e ele foi então fazer um trabalho com o Dáskalos, aonde ele iria falar sobre a vida de Dáskalos, que é este livro aqui, tá? E tem este livro, tem também este outro aqui, tá? Tem um terceiro que eu ainda não tenho, que eu ainda não comprei, tem este aqui também, Cavalgando o Leão, tá? Todos eles referem-se ao trabalho do Dáskalos e ao que é conhecido como cristianismo esotérico, que é realmente muito interessante para nós que às vezes não nos damos conta e não sabemos também, porque a história não nos conta, que existiu um cristianismo que não era esse cristianismo padrão que nós conhecemos hoje, mas que era um cristianismo que foi abafado pela igreja, que falava então de assuntos que nós às vezes vamos buscar lá no Oriente e que existia aqui também. Eu recomendo fortemente a leitura desse livro, que eu gostei muito quando eu li esse livro, li em 2002, este livro aqui, e eu fiquei fascinado pelo Dáskalos, mas enfim, eu não conseguia achar muita coisa sobre ele naquela época, porque não se tinha o acesso que a gente tem hoje em dia às mídias sociais para buscar. Então eu acabei deixando de lado isso. E recentemente eu resolvi dar uma olhada nos meus livros e me lembrei desse livro aí e comecei a ler ele novamente, ah, fascinado de novo com ele, né? E aí eu fui procurar, dessa vez sim, a gente tem aí YouTube, a gente tem o Google e vamos, né? Fica muito mais fácil de encontrar coisas que nós estamos buscando, né? E eu encontrei uma pessoa aqui no Brasil que faz parte do círculo de buscadores da verdade, de pesquisadores da verdade, do Dáskalos,
E ele tem uns videozinhos até aqui no YouTube, muito interessantes, é bem curtinhos, uns videozinhos bem básicos, mas que falam um pouco sobre o ensinamento do Dascalos, tá? E eu achei assim fantástico. Eu tentei entrar em contato com ele, ainda não tive resposta, mas eu achei muito legal, sabe? E então, o que que eu fiz? Eu resolvi fazer uma, e agora vem a parte que eu quero falar para vocês do meu relato. Eu resolvi fazer uma projeção astral para tentar ir até o Dascalos, aonde ele está no momento, tentar conversar com ele, porque eu estava com algumas dificuldades pela manhã, quando eu acordo de manhã cedo para ir trabalhar, e eu estava me sentindo um pouco cansado, algumas noites não bem dormidas, e não era nada relacionado à obsessão, coisa assim, não, era questões físicas mesmo. E então eu resolvi entrar em contato com o Dascalos fora do corpo, aproveitando esse momento que eu estava bastante empolgado ali com os ensinamentos dele, então fica mais fácil entrar em contato, né? Então eu realizei a minha prática de projeção astral, acabei adormecendo e acordei fora do corpo numa casa, uma casa de cor branca, e eu entrei pelo lado dessa casa. E na lateral da casa eu encontrei um discípulo do Dascalos. Ele não me falou o nome dele. Esse discípulo me falou que eu não poderia entrar lá para ter acesso com o Dascalos naquele momento, mas que eu poderia observar dali a prática que ele estava fazendo, que aquela prática iria me ajudar no que eu estava buscando. Tá? Eu vi um senhor de cabelos grisalhos, mais adiante assim, e esse senhor estava realizando uma prática onde ele fazia um tipo de uma inspiração, e quando ele soltava, ele retinha um pouco o ar, aí ele fazia uma afirmação, que essa afirmação é referente àquilo que eu estou desejando, que eu estou querendo alcançar, isso diante de um espelho, tá? Então, diante do espelho, eu inspirar, reter um pouco o ar, falar mentalmente, né? Falar aquilo que eu quero para o momento, e aí ele expirava com um assopro forte que me parecia um mantra que eu aprendi, que era o mantra S, sabe? Só que era um pouquinho diferente, mas aí, enfim, eu vi essa prática e logo depois disso eu retornei para o corpo físico, tá? E aí eu anotei, fiz as minhas anotações, mas enfim, eu não conseguia captar bem o que que era aquele som, aquele mantra final ali, me fugia um pouco da minha mente. Ontem, quando eu estava lá no grupo gnóstico que eu participo, e aí eu estava conversando lá, e o instrutor do grupo gnóstico falou de uma prática que se chama Ramsa, que é uma prática que vem muito a ver com o que eu estava buscando, que é uma melhor vitalidade e para me sentir melhor de manhã cedo, ter mais vitalidade, etc. E ele falou dessa prática do Ramsa, que é tu inspirar profundamente, que esse seria o Ram, tá? E aí tu retém um pouquinho, e quando tu expira, tu expira no Sa. 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 E aí poxa, me toquei na hora que era isso que o Dascalos estava querendo me mostrar naquela prática. Era essa mesma prática, né? Eu não sei se o Dascalos, nas suas práticas, nos seus ensinamentos, trabalha com mantras. Contudo, eu sei que o Dascalos, ele passa ensinamentos, às vezes, de forma com que se encaixe com aquilo que nós estudamos. Tem uma parte do livro Dascalos onde ele faz um trabalho para retirar um espírito de uma judia, de uma mulher judia, que estava com espíritos de alguns nazistas atrapalhando a vida dela, e ele fez um ritual baseado na Kabbalah para trabalhar com isso. Então ele procura acessar aquela forma como que aquilo que é mais comum para nós, né? Mestres da fraternidade branca são assim mesmo, né? Eles são muito sábios. Então essa prática veio assim muito, muito para mim, muito a calhar para mim. E foi uma comprovação também quando eu vi
a prática posteriormente ao que eu tinha experimentado no astral, tá? Então, esse é o meu relato que eu tive com o Dascalos. Eu achei muito interessante e estou aqui contando para vocês. E também gostaria de recomendar para vocês a leitura do livro O Mago de Estróvolos. E aproveitem, realmente vale a pena. Vocês vão encontrar esse livro somente em sebos, tá? No sebo virtual ou a estante virtual, vocês encontram esse livro. Eu fiquei sabendo que talvez saia uma edição nova, né? O rapaz que é o cara que faz parte do grupo do Dascos aqui no Brasil entrou em contato com o Kyriakos e parece que vai sair uma versão aí nova deste livro, que eu quero comprar até para ter na minha biblioteca. Certo, pessoal? Então, paz profunda, obrigado pela presença de vocês e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.